A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Quarto elo de amor e redenção pelo sangue. Hoje nós vamos falar por que Jesus derramou sangue pelas costas. Eu sei que você está preocupado quando falam pelas suas costas. Quisera Jesus pudesse ter essa reclamação, falaram pelas minhas costas. Não, a reclamação dele, se fosse a ver hoje, é: esmiuçaram as minhas costas com chicotadas de ossos pontiagudos, dilaceraram a minha pele pelas costas. Então a sua preocupação ela é bem irrelevante diante do que Jesus passou. E aqui nós já começamos a entrar num novo nível, porque todas as vezes que Jesus derramou o sangue, nós começamos essa jornada lá no jardim do Getsêmani. Ele teve uma promessa e um cumprimento de promessa de redenção. Jesus não derramou o sangue à toa. Muitas vezes nós não nos preocupamos como fazemos as coisas e por que fazemos as coisas, mas se nós entendêssemos a importância do propósito que as nossas atitudes têm, nós pensaríamos mais do que fazemos. Não dá para fazer por fazer. Jesus não derramou sangue por derramar. Ele não estava refém de uma situação. Ele é o Rei dos Reis, sempre foi, Senhor dos Senhores. Se Ele derramou sangue, se Ele sofreu, se Ele foi humilhado, se Ele foi maltratado, foi por algum motivo. Então eu e você não podemos viver aquém do sacrifício de Jesus. Todas as vezes que nós não acessamos o sangue de Jesus, nós deixamos de viver uma parte importante do propósito que Jesus veio fazer aqui na terra. Por que eu não tenho bateria e eles têm aqui do lado? Deixa eu perguntar isso. Por que eu não tenho bateria aqui comigo pregando e eles têm aqui do lado? O que está acontecendo? Nós vamos diminuir a pressão aqui ou nós vamos aumentar a pressão aqui nessa noite? Se for para brigar, eu gosto de briga boa. Aleluia! Por que a gente vai fazer menos barulho do que o mundo faz no final de Copa do Mundo, numa escola de samba? Por quê? Por que a gente vai ficar mais tímido? Por que a gente vai sendo engolido pelas circunstâncias? Por que você vai ficando fraco na sua fé? Porque você vai aceitando o que falam para você, porque você vai ouvindo coisas que não caem tão bem, que machucam o seu coração, e você não reage a isso, pois o reino de Deus, Mateus 11:12, é tomado à força. Enfermidade nessa noite vai ser curada, gente vai ser salva, cativeiro vai ser quebrado, família vai ser liberta, e não só pela minha fé, pela sua em concordância com a minha, em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus nos garantiu isso. Pessoas que entraram aqui completamente comprometidas na sua mente, perturbadas no seu espírito, incrédulas, apóstatas, pessoas que foram chamadas, mas que negligenciaram o seu chamado, abriram mão do seu chamado, hoje vão ter chamado restaurado nessa casa, na autoridade do nome de Jesus, porque eu tinha muito mais o que fazer em casa, eu não dependo de igreja, eu não vivo como um pastor profissional, eu podia ficar no Netflix com os meus filhos, porque minha esposa está fazendo negócios em Recife. Eu vim aqui, e eu não vim aqui só para pregar
pregar uma palavra, eu vim aqui para libertar um povo, eu vim aqui para ativar no espírito pessoas mornas, eu vim aqui porque quero ver salvação, eu não vim aqui à toa. Se você veio, tchau. Eu vim aqui para fazer diferença no mundo espiritual, eu vim aqui para ver salvos entregues a Jesus, eu vim aqui para ver pessoas curadas no altar de Jesus, eu vim aqui porque existe uma conquista territorial e existe uma batalha territorial, e eu não vou fazer isso sozinho, você vai fazer isso comigo, porque na hora do vamos ver, é isso, na hora do vamos ver, quando te apontam a arma, você não tem timidez, você grita. Nós estamos em guerra, existe uma batalha nos ares, existe um povo clamando neste lugar, que essa rua pertence a Jesus, que essa cidade pertence a Jesus. Ah não, você não ouse mais descer daqui. Ah não, guerra boa é guerra que a gente ganha, e não significa que a gente não apanha. Guerra boa é guerra que a gente ganha, mas isso não significa que a gente não apanha. Mas se a gente ganhou, é porque a gente bateu mais, é porque a gente foi mais firme, é porque a gente foi mais perseverante, é porque a gente não desistiu quando tudo dizia para a gente desistir, é porque a gente não parou de declarar a palavra de Deus, é porque a gente faz jus ao sangue precioso que foi derramado naquela cruz. Então eu não vim aqui para te entreter, eu não tenho dom de palhaço, não sei fazer piada, meu dom não é esse. Eu vim aqui para destruir as obras do diabo e edificar as obras de Deus, e eu preciso da sua concordância. Até quando você vai ver a sua fé diminuir e não fazer nada, seus filhos se desviarem e não fazer nada, seu marido ficar frio com você e você não fazer nada? Até quando você vai ver puxarem o seu tapete e você não vai fazer nada? E quando faz, não faz aquilo que é da vontade de Deus, que é orar, declarar e profetizar a palavra de Deus através do sangue de Jesus. Porque a gente muito passiva, vai guardando mágoa, vai guardando ira passiva, e quando faz alguma coisa errada, desconta no ódio, desconta nos vícios, desconta na maledicência, desconta na vingança. Não, eu vim aqui descontar na fé. O reino de Deus é tomado à força, do Senhor é Campinas e tudo que nela há. Eu quero o dízimo dessa cidade plantado na igreja Farol, eu quero espalhar as boas novas por onde eu for. Eu não vou fazer igreja comercial, eu quero fazer uma igreja de verdade, Senhor. Uma noiva íntegra e irrepreensível, aquela que eu vou te entregar, Senhor. Em nome de Jesus. Deu para dar uma aquecida agora. Eu não vou fazer esses cultos de quarta com essa intimidação e vocês calados, intimidados. Ou vocês vão corresponder comigo, e você que está online começa a tuitar foguinho, coraçãozinho, o sangue de Jesus tem poder. É isso. E olha, com todo respeito, se você não gosta de cultos barulhentos, não venha nas quartas-feiras, venha nos domingos, porque quarta vai ser barulhento. Tá tudo bem. A gente vai ter que fazer barulho para Jesus. Não vai ter como ser um culto quieto. Já estou avisando. Amém? Próximo. Jesus diz, aliás, o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus em Isaías 56. Ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. E aí você diz assim, está vendo, pastor, o exemplo de Jesus? Você que está me assistindo online, boca de trapo, gente passiva, preguiçosa espiritualmente, que está dizendo assim, Jesus, olha, Jesus ele ficava quietinho, ele deu o rosto dele, ele deu as costas dele, ele deu tudo, para que você não tenha que dar, para que eu não tenha que dar. Pera lá, Jesus já pagou o preço, agora eu possuo esse valor do sangue de Jesus, e o inimigo não faz mais graça na minha vida, não faz mais graça na sua família. Você tem que tomar uma atitude espiritual. Até quando? Até quando? Até quando vai ver o seu marido indo para o futebol e de lá para a zona e você não vai fazer nada? Começa a ungir esse calção para dar salpicão nele de coceira. Até quando você vai ver essa família vindo na igreja como simpatizante?
E não vai fazer nada. É simpatizante, meu filho é simpatizante, já está indo na igreja, está bom demais. Está bom demais uma ova. Quem crer e for batizado será salvo. Não quem for na igreja será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Começa a trazer o nome aqui, começa a ungir as vestes, já compra a camiseta dele do batismo, unge ela e diz assim: vai se batizar, vai ser firme na igreja. Até quando você vai deixar o diabo tocar suas finanças, família? Jesus deu as costas e o rosto, arrancaram a barba, Ele não escondeu a face da zombaria e da cuspida. Jesus já fez isso por mim e por você. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou dar minhas costas, nem meu lombo, nem meu filho, porque Ele já fez isso. Tá claro, farol? Tá claro, farol? O crente não é passivo, o crente é ativo. O crente em Jesus tem uma fé que profetiza o futuro no presente. Então Isaías é um profeta escolhido para dizer o que ia acontecer com Jesus, e que eu vou pregar nessa noite o poder que ele fez. E ele tomou sobre si, Isaías 53, 4 e 5, as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Por causa do que, família? Por causa dos meus pecados. Jesus passou porque eu e você nascemos em pecado. Jesus passou por tudo isso para que eu e você pudéssemos ser livres de pecado, para que a gente não andasse mais em pecado, para que a gente não andasse mais em culpa. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quem aqui se encontra enfermo nessa noite, seja no corpo, alguma enfermidade no corpo, seja na alma ou no espírito? Na alma são as doenças da alma: angústia, depressão, pânico, medo. No espírito, pecado. Pecado nos deixa enfermos, faz separação entre nós e o Senhor. Tem alguém enfermo aqui nessa noite, em alguma dimensão, seja no corpo, na alma ou no espírito? Levante sua mão bem alto. Isso, fiquemos de pé. Só vocês que estão com a mão levantada, fica de pé. Cadê os meus pastores? Vieram para trabalhar ou para assistir o culto? Vieram trabalhar comigo ou assistir o culto? Venham, pastores, em nome de Jesus. Nós vamos ungir, porque a palavra de Deus diz, sabe o que? A palavra de Deus diz que quando nós ungimos, chamamos os presbíteros e ungimos as pessoas, elas são curadas. E eu recebo essa palavra, você recebe? Mas sabe por que as pessoas são curadas? Por causa disso aqui, ó. Porque ele, o castigo que nos trouxe a paz, pode ministrar cura, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Fica com a mão levantada se você está enfermo com alguma coisa aí. Igreja, feche os olhos comigo. Vamos começar a orar e clamar: Jesus, repita comigo: Jesus, pelas suas feridas a Farol está sarada. Pelas tuas feridas, meu irmão e minha irmã está curado, está curada. Pelas tuas feridas, nós somos sarados. Agora, na autoridade do nome de Jesus, nós mandamos embora toda raiz de enfermidade. Nós revogamos, cancelamos, não temos parte com ela. Raízes de enfermidade na alma, raízes de enfermidade no corpo, raízes de enfermidade no espírito, raízes de iniquidade. Na autoridade do nome de Jesus, nós possuímos a revelação do Cristo, que derramou sangue pelas costas, para que eu e essa casa fôssemos sarados, curados. Veias sejam desentupidas, depressão bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Química desorganizada do corpo, organize-se em nome de Jesus. Dores musculares, dores nas costas, dores psicossomáticas, sejam curadas na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos ouvir os testemunhos dessa noite, Pai. Nós ministramos a cura pelo Espírito, desde as células, que elas te adorem, até os organismos inteiros, os sistemas inteiros, os órgãos deste corpo. Agora nós declaramos cura divina. O cego enxergue, o mudo fale, o surdo ouça, o paraplégico volte a andar. Nós oramos cura divina nessa noite. Aqueles que nos ouvem pela internet, sejam curados, sejam levantados, sejam abastecidos pelo poder do nome e do sangue de Jesus.
você já recebeu a oração, pode se sentar. Até quando a gente vai viver acostumado com doença, acostumado com problema, acostumado em perder a fé, acostumado em fazer um voto e não conseguir cumprir? A gente faz voto e não cumpre. Até quando? Não, nós não podemos. O reino de Deus é tomado à força. Leia comigo: Jesus foi ferido por nossas transgressões. É lógico que existe algo que o ser humano fez, que fez com que Jesus precisasse morrer, derramar o sangue dele. Adão pecou. Quando Adão pecou, a química do corpo dele mudou, e mudou toda a nossa genética. A palavra de Deus diz que depois de Adão, o homem nasce em pecado. Em pecado concebeu Eva, e a partir de Va, nós nascemos em pecado. Houve uma separação da genética perfeita de Deus e do homem. O homem não era para ter pecado. O plano de Deus original não era que houvesse pecado, sofrimento, maldição, iniquidade. Não era esse plano. Deus nunca planejou o mal para nós, nunca. Deus nunca planejou o mal para a sua vida. Deus nunca planejou o mal para a sua fé. As pessoas pecam, erram, estragam tudo, mas Jesus não fez esse plano. Quem estragou o plano de Deus foi a escolha de Adão e Eva. Quem estraga o plano de Deus muitas vezes sou eu e é você. E nós precisamos parar de estragar os planos de Deus. Nós precisamos levar a sério que Ele foi ferido por causa do nosso pecado, que todas as vezes que pecamos, nós deixamos uma marca de sangue por onde passamos, e é o sangue de Jesus. Será que você consegue imaginar que Jesus sofreu por causa do meu pecado e do seu pecado, e que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos literalmente tornando este sofrimento real diante do céu e do inferno? Ah, pastor, Jesus continua sofrendo? Lógico que não, mas todas as vezes que você peca e eu peco, nós precisamos acessar este sangue puro derramado, e a gente faz menção a isso, e a gente faz com que este sacrifício não tenha sido vão. É como assim, é como Deus tivesse deixado conosco uma carta de liberdade, uma herança espiritual, e essa herança nunca fosse para ser gasta, sempre fosse para ser entesourada nas gerações. Mas todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos uso dessa herança. O plano de Deus não é que haja pecado em mim e em você. Ele foi ferido por causa disso. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Você gosta de ver alguém sofrer? Porque eu não gosto. Eu não gosto de ver ninguém sangrar. Eu não gosto de ver ninguém passar fome. Eu não gosto de ver ninguém passando necessidade. Se você tem Cristo formado dentro de você, você não pode se alegrar com as pessoas sofrendo. Não. Sejam elas quem forem, sejam seus amigos ou inimigos. Nós não temos prazer na injustiça, na impiedade. Nós não temos prazer na violência. Não temos prazer em ver nenhum animal sofrendo, quanto mais um ser humano. Eu não tenho prazer nenhum de ver pessoas enfermas nos hospitais. Eu não tenho prazer de ver um casal brigando. Eu não tenho prazer de ver um filho sofrendo. Eu não tenho prazer de ver a maldade do mundo. Eu não tenho prazer nenhum nisso. Cristo está formado aqui. Ele foi moído pelas iniquidades. O que é iniquidade, pastor? Qual a diferença de pecado e iniquidade? Vamos diferenciar? Pecado é o seguinte: qualquer coisa que me faça errar o caminho da vontade de Deus é pecado. Qualquer coisa que afete a minha comunhão com Deus e com outras pessoas é pecado. Toda obra da carne é pecado. O desamor, a ira, a maldade, a inveja, a imoralidade sexual, o roubo, os ciúmes, a divisão, tudo isso é pecado. Ele faz com que eu fique separado de Deus e das pessoas. Ele corta o relacionamento saudável entre o homem e Deus e entre o homem e as pessoas. Isso é pecado. Iniquidade é diferente. Iniquidade é pecado consciente e repetitivo. Iniquidade é terrível, porque a pessoa cometeu o mesmo erro todas as vezes.
Como que você lida com pessoas que caem na mesma falha sempre? Amor e misericórdia, mas dá um pouquinho de raiva, não dá? Porque fala, poxa, você errou de novo nisso? Homens, como vocês se sentem? E essa não é uma piada machista. É porque realmente os homens têm mais preocupação com isso do que as mulheres. Mas como você se sente quando a sua mulher rala a roda do carro? Mais uma vez eu disse, não é uma piada machista. Interprete bem, tem que ser inteligente para entender. É porque os homens se importam muito mais do que as mulheres. Quando os homens ralam a roda, a mulher não fala nada. Mas quando a mulher rala a roda, como você se sente? E quando ela rala segunda, quarta e sexta? Eu louvo a Deus que a minha mulher não rala a roda e tira onda quando eu ralo. Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito irritante. É um pecado, ralar a roda para um homem é um erro muito grande. O homem nasceu com um dispositivo chamado carro. Homens de verdade nasceram com 2 dispositivos: carro e esposa, eu vou chamar, para não falar mulher. Nasceu com isso. É apetite natural do homem. Quando a mulher rala a roda, é como se um pedaço dele estivesse sendo ralado. E quando isso é cometido várias vezes, é muito irritante. Irmãos, concordem comigo, amém? Não, os homens daqui não nasceram com esse dispositivo que eu nasci. Pois então eu profetizo que, como você não disse amém, sua roda será ralada todos os dias essa semana. Olha, tem uns améns retardatários agora. Quando nós cometemos um pecado várias vezes, é como se nós estivéssemos ralando a roda várias vezes. É como se nós estivéssemos cometendo um delito que desagrada a Deus várias vezes. Isso gera uma raiz dentro de nós. Nós normalizamos o pecado. Iniquidade é normalizar a ação do pecado. Já que Jesus morreu por mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pecar várias vezes. E todas as vezes que eu pecar, eu oro, peço perdão a Deus e está tudo perdoado. Deixe de ser safado. Isso é safadeza. Isso não é coisa de quem está querendo acertar o caminho, de quem está querendo chegar no alvo, de quem quer cumprir um propósito. Espera lá, toda vez que você pecar, o pecado ele traz sim uma consequência. Por mais que Deus perdoe pecados, as consequências são nossas, e nós vamos ter que lidar com elas. A primeira consequência do pecado é perdermos relacionamento com Deus, e é terrível ficar distante de Deus. Nós nos sentimos vazios, nos sentimos angustiados, nós nos sentimos completamente sozinhos. Quando nós pecamos, nós sentimos vergonha, nós sentimos medo, nós temos uma consciência a respeito do pecado dentro de nós. Você e eu nascemos com isso. Todas as vezes que erramos, bate um peso na consciência, sim ou não? Se está batendo ainda, eu tenho crente nessa casa, porque se não está mais, a consciência está cauterizada. As iniquidades que cometemos foram o que causou em Jesus o esmagamento, o dilaceramento, não só a chicotada, foi o dilaceramento, a pele dele foi sendo rasgada pela nossa atitude contínua de pecado. E esse castigo que ele carregou hoje gera paz em mim, glória a Deus, porque Jesus passou o que eu não vou precisar passar e eu posso ter paz. A despeito de ser pecador, eu posso dormir a noite inteira, mas isso não significa que não custou nada. E à medida que Jesus caminhava naquele caminho da via dolorosa, as pisaduras dele permitiam com que eu e você acessássemos um novo nível de cura. Cada passo que Jesus deu na via dolorosa representava ele pisando as raízes de iniquidade, as maldições familiares, as escolhas erradas, a desonestidade, a imoralidade sexual praticada pelos nossos antepassados. Toda vez que Jesus pisou até chegar ao caminho da cruz, depois de ser acusado erroneamente, toda vez que ele pisou significava assim: olha, eu estou pagando o preço da injustiça, estou pagando o preço da imoralidade, estou pagando o preço da iniquidade, estou pagando o preço da maldição, eu estou pagando o preço da desonestidade, estou pagando o preço da mentira, estou pagando o preço da cobiça, estou pagando o preço da inveja.
para que eu e você caminhássemos em liberdade. As pisaduras de Jesus nos curou de toda iniquidade e de toda enfermidade. Tem coisas que nos adoecem, e hoje eu estava estudando profundamente sobre isso, que nós não temos como nos livrar se não for por quebra de iniquidade familiar. Você sabia que 80% das doenças são herança genética? Tirando gripe, bicho de pé, doenças mais fáceis de lidar, que você às vezes toma só um antigripal, uma vitamina e resolve. As doenças sérias, as doenças raras, os cânceres, são todas heranças genéticas. 80% das doenças que existem no mundo hoje, e existem mais de 18 mil enfermidades hoje, são causas de iniquidade geracional. Pastor, mas como assim? Então quer dizer que se eu estou doente, ou se eu ficar doente, significa que os meus antepassados carregavam uma carga de pecado não resolvida? Muito provavelmente, 80% de chance. E todo pecado cometido repetidamente por você e por mim abre um precedente para que os nossos filhos, netos e bisnetos recebam a mesma carga genética de iniquidade. É muito simples, gente. Até no comportamento a gente percebe isso. Pais metódicos geram filhos metódicos. Pais desequilibrados geram filhos desequilibrados. Pastor, toda regra tem exceção. É verdade, mas exceção não é regra. Exceção é exceção. Por isso que eu disse, a maior parte, 80%, existem exceções. Todo pai que fala palavrão ensina o que aos seus filhos? Palavrões. E aí não dá para repreender a criança porque ela falou um palavrão. Você não tem a boca suja, mais suja do que qualquer coisa. O seu filho está ouvindo e vendo o seu comportamento, ele vai imitar essa conduta. Eu vejo no meu filho o quão sistemático ele tem se tornado. Mas se você conviver um dia comigo, você vai ver que eu sou um jovem de 80 anos. Horário para tomar água, horário para tomar café, horário para tomar vitamina, horário para trabalhar, horário para meditar, horário para... Eu sou assim, sistemático. Então como que eu posso querer que o meu filho não seja sistemático, se eu sou totalmente sistemático? Aquilo que nós comportamentalmente fazemos, nós passamos para os nossos filhos. Todas as vezes que nós cometemos pecados, gafes, nós também abrimos um precedente para que os nossos filhos, que têm a nossa carga espiritual, genética, cometam os mesmos erros. Não é incomum a gente perceber avós separados, filhos, netos, bisnetos separados. Não é incomum a gente perceber que homens machistas geram filhos, netos, bisnetos machistas. Que mulheres feministas geram filhas, netas, bisnetas feministas. Que pais solteiros geram filhos, pais solteiros. É regra isso, pastor? Não, porque talvez uma dessas pessoas participou de um culto como hoje você está participando, onde nós interrompemos o ciclo da maldição e dizemos: a partir de agora não mais, a minha geração não vai mais ter esse problema, a minha geração não vai mais deixar de conversar com os irmãos, a minha geração não vai mais cometer imoralidade, na minha geração não tem mais divórcio, na minha geração não tem mais maledicência, na minha geração o sangue de Jesus está valendo. Existe uma decisão
que é mais forte do que o pecado, e é quando nós posicionamos a nossa vida no centro da cruz de Jesus e dizemos: eu recebo o derramamento de sangue das costas de Jesus, que destrói qualquer raiz de iniquidade, que quebra todo o poder de maldição e pecado. A partir de hoje, não mais. A partir de hoje, não mais. A partir da minha geração, não mais. A partir dos meus filhos, eles não mais serão rejeitados, sofrerão bullying, não mais. A partir dos meus filhos, doenças psicossomáticas, não mais. Doenças raras, não mais. O Senhor Jesus levou na cruz as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos completamente curados. Nós podemos nessa noite abrir mão de toda a iniquidade e possuir a promessa redentiva. Jesus cura as minhas enfermidades, perdoa as minhas iniquidades, e a partir de mim não mais maldição. 1 Pedro 2,24, ele diz: Ele mesmo, Ele não terceirizou o serviço, Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Não é plano de Deus que você viva refém do pecado, muito menos das consequências do pecado, porque o pecado gera consequências. Não é plano de Deus que você fique martirizando-se nesta raiz de pobreza, nessa escassez geracional. Não é plano de Deus que você fique gravitando no elo da infidelidade. Não é plano de Deus que você seja uma pessoa baseada na alma, almática. Não, mas tudo dói, tudo tem um sentimento dolorido, tudo sente rejeição, tudo sente que é inadequado, tudo sente que não faz parte. Será que os seus antepassados não abriram esse precedente e você está continuando essa maldição? Porque hoje Deus quer quebrar isso, hoje Deus quer acabar com essa iniquidade, Ele quer parar a ação do pecado na sua vida e na minha vida, e isso custou caro para Ele. Próximo. E aí, a partir disso, nós somos mortos para o pecado, porque nós vivemos para a justiça. Eu não vivo mais o pecado, eu não vivo mais a ação degenerativa do pecado, eu vou viver a ação regenerativa da fé pelo sangue de Jesus. Mas como é isso, pastor? Então eu vou pegar um sangue de alguma coisa que representa o sangue de Jesus, e eu vou beber isso, e assim vai ter uma transfusão de sangue? Não, meu irmão, é pela fé. É pela declaração de fé, é por assumir um compromisso com Jesus, é por abrir mão dos hábitos pecaminosos familiares, é por decidir ficar firme quando você quer titubear, é por decidir evitar a imoralidade quando você sabe que na sua geração tem muita imoralidade, é ficar firme na decisão de ser um bom pagador quando todo mundo na sua família deve, é ficar firme na decisão de acreditar mesmo que a figueira não floresça e não haja frutos na vide. Quando nada está acontecendo, você permanece decidido, fiel. Você não é como um vento de doutrina que passa daqui para lá, um moinho, um redemoinho, um furacão. Não, você permanece firme, estável, independente das circunstâncias. Você não nasceu para ficar no pecado, você nasceu para viver a justiça. Os chicotes romanos que dilaceraram as costas de Jesus tinham pontas agudas feitas com ossos de animais. E o interessante é que era o costume da época dos romanos, quando alguém era condenado à morte de cruz, e essa morte só servia para pessoas que tinham errado muito, ladrões, assassinos, adúlteros, estupradores, imorais. Essa era uma pena que nunca deveria servir para Jesus, mas que Ele acolheu o pior tipo de morte, para que nada pudesse ser um argumento contra Ele, mas principalmente contra você e contra mim. Essas 39 chicotadas que Jesus tomou fazem parte do protocolo de matar o bandido antes de chegar na cruz. Na verdade, o costume romano era que se dessem 40 chibatadas. 40 chibatadas. De modo que as costas
do acusado e condenado tivessem tão inflamadas e tão cheias de sangue que ele não conseguisse chegar até a cruz. O objetivo era matar antes de crucificar. Portanto, com Jesus não aconteceu da mesma forma como aconteceram com os demais. Não foram 40 chibatadas, foram 39. E essa grande diferença mostra uma parte teológica revelada, que Jesus tomou 39 e não 40, porque das 20 mil doenças que existem hoje, todas elas derivam de apenas 39 raízes de enfermidade. Cada chibatada que Jesus tomou significa a cura de uma raiz de enfermidade. Então vamos falar da raiz viral. Tem Covid, influenza, gripe normal, H1N1, H5N7, vários vírus que causam gripe, que causam doenças. Então podemos dizer que o vírus é uma das raízes de enfermidade, e dele derivam-se muitas doenças. As 39 chibatadas nas costas de Jesus serviram para transformar toda a raiz de pecado que gerou a enfermidade em uma raiz de cura para a redenção. Eram para ser 40, Jesus tomou 39, e essas 39 representam raízes das 20 mil doenças que existem hoje. Elas não param de se multiplicar, mas não vão ser mais do que 39, porque Jesus pagou uma a uma, por mim e por você. Então, na autoridade do nome de Jesus e através da fé, pelo sangue de Jesus, você pode ser curado de todas as doenças nervosas, mentais, psicossomáticas. Você pode ser curado de todas as raízes dos órgãos, de doença nos órgãos, de doenças degenerativas, de doenças que impedem você de viver uma qualidade de vida. Você pode ter cura para dor de cabeça, mas também ter cura para o câncer, ter cura para o machucado da pele, como também ter cura para o câncer de osso. Você pode ter cura da angústia momentânea, mas também da depressão de anos, sistêmica, que você passa. Você pode ter cura de cada uma das enfermidades, porque Jesus, ele pagou o preço. E sabe como ele pagou esse preço? Eu vou tentar exemplificar aqui, talvez eu não consiga. Mas amarraram as mãos e os pés de Jesus com 4 argolas, próximo por gentileza, e ele ficou numa posição completamente humilhante, essa que eu acabei de mostrar a vocês. E à medida que ele estava com as mãos amarradas nas argolas e os pés amarrados nas mãos, as costas dele estavam completamente expostas para a surra, porque precisava sangrar cada uma dessas 39 chicotadas, para que cada uma das raízes de enfermidade pudessem ser curadas, para que cada raiz de iniquidade geracional pudesse ser perdoada. Próximo. Não há vida sem sangue, meus irmãos. Está provado que o sangue de Jesus foi derramado, 7% do nosso corpo constitui-se de sangue, e os 7% do sangue do corpo de Jesus foi completamente derramado por mim e por você, de modo que quando os soldados testaram se saía sangue das vísceras dele, saiu o quê? Água. Já tinha acabado o sangue. O sangue já tinha sido completamente derramado, como um cordeiro imaculado. Ele derramou cada gota do seu sangue, não ficou nenhum ml para dentro, para que eu e você pudéssemos ter cura total e plena. A cada 23 segundos, o nosso sangue circula por todo o nosso corpo. Então vamos contar? Vamos contar, farol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alto. O seu sangue passou por todo o seu corpo nesse período pequeno de tempo. Sabe o que isso significa? Jesus
derramou 7% da sua massa corpórea em peso, e a cada 23 segundos o sangue dele continuava passando por todo o corpo, e ele ia levando cada uma das raízes de enfermidade: AVC, derrame, câncer, doenças de angústia, de alma, doenças dos ossos, doenças da pele, doenças respiratórias, doenças do cabelo, do couro cabeludo, doenças do pé, do dedinho do pé, doenças da unha, dos pelos, lepra. Ele foi curando a cada 23 segundos cada uma das nossas raízes de enfermidade. Se não existe boa notícia nisso, aonde há boa notícia, minha gente? E é por isso que, da mesma forma como um corpo não vive sem sangue, um crente não pode viver sem o sangue de Jesus, que tem poder. Um crente não pode viver na exposição do pecado o tempo inteiro. Um crente não deve escolher repetir as histórias geracionais. Um crente não pode abrir mão do poder da fé, que recebe cada uma das gotas deste sangue, dos elos de amor derramados, seja pelo suor, seja pela face, restaurando a nossa identidade, seja pelas costas, curando todas as nossas enfermidades. Eu não vou mais me conformar com doença nessa igreja. Eu não vou mais me conformar com pessoas sendo ceifadas antes da hora. Eu não vou poder me conformar com pessoas chegando com diagnósticos do ponto de vista médico incuráveis e eu dizer assim: cara, tudo bem, vamos preparar o caixão. Não. Vamos aplicar o sangue de Jesus, que tem poder. Cada uma das chibatadas que ele tomou representa uma posse de cura. No nome, na autoridade de Jesus, nós declaramos: seja curado, enfermidade seja curada, doenças da alma sejam curadas, pecados sejam perdoados, corpo seja curado, células voltem a adorar a Deus, DNA iníquo se transforma em DNA santo. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:22: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Próximo. As costas de Jesus estavam completamente nuas, despidas, sem roupa. E essa humilhação dolorosa de Jesus me garante uma vida honrosa. Sabe de uma coisa? Sabe uma das enfermidades que existe hoje na sociedade? É a humilhação. Nós vivemos uma geração que acha que pode humilhar. Pois hoje eu vou contra, na autoridade do nome de Jesus, esse espírito que tenta diminuir ao outro, através de sarrismo, através de superioridade, e através até de argumentos inverdadeiros sobre autoridade, onde tudo que se chama limite se traduz hoje em dia como abuso. Você não pode falar não para ninguém, porque isso se tornou abuso. É abuso. Onde o papel do homem bem formado se chama misoginia, e onde o papel da mulher honrosa se chama subserviência. Pois na autoridade do nome de Jesus eu vou contra toda doença emocional e social que vai contra os papéis que Deus definiu, a autoridade do nome de Jesus, a sanidade da mente e do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém nasceu para ser humilhado depois de Jesus, mas ninguém nasceu para humilhar ninguém. É uma geração que acha que pode humilhar de qualquer jeito, e que também aceita a humilhação reverberando-se em movimento social, porque ninguém de fato nasceu para ser humilhado depois de Jesus. A nossa humilhação é voluntária e é diante de Deus, não diante de pessoas. Eu vou sempre me humilhar diante de Deus, mas humilhado diante de Deus, diante de mais ninguém. Olha bem para mim: ser crente não é ser besta. Repita comigo: ser crente não é ser besta. Ser crente é ser humilde diante de Deus e respeitado diante dos homens. Pois eu gero aqui nessa noite um padrão nessa casa de respeito e de honra. Ninguém aqui tem poder de humilhar ninguém.
porque ninguém foi feito para ser humilhado. E sabe o que eu vejo? Homens humilhando mulheres, mulheres humilhando a homens, pais humilhando a filhos, filhos retrucando e humilhando a pais. Quando Deus nos formou para vivermos em um projeto de honra, onde um honra ao outro e não humilha ao outro, eu devo honra e considero meu irmão superior a mim. Eu não preciso me superiorizar, eu sei a minha identidade. Jesus morreu para me salvar, e essa é a minha identidade. Eu fui resgatado, eu fui comprado com o sangue de Jesus. Ei moça, eu não sei o seu nome, acho que é a tua primeira vez aqui. Hoje, você aqui ó, de camiseta preta, isso, você. Prova que eu sou profeta prega apontando o dedo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje Deus vai te tirar de uma capa de humilhação. Você entrou aqui hoje subjugada, mas você vai sair daqui hoje restaurada pelo sangue de Jesus. Eu não aceito pessoas subjugadas aqui nessa casa. Eu aceito e quero pessoas que vão subir a montanha de influência, vão enfrentar todos os demônios possíveis, mas vão vencer cada um deles pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da declaração de fé, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque não temeram a vida própria à morte, e porque profetizaram o que eles iam viver. Nessa casa não teremos homens e mulheres subjugados, humilhados, não teremos filhos humilhados e subjugados. Você que me assiste online, você não será humilhado e subjugado. O Senhor vai vir com providência. O sangue de Jesus foi vertido para que você andasse em triunfo e não em humilhação. Humilhação aqui é voluntária. Nós humildemente chegamos ao trono da graça. Nós voluntariamente nos baixamos para Deus. E porque fazemos isso, não baixamos para mais ninguém. Para mais ninguém, só para Deus. Você anda em humildade, sabendo exatamente quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu não devo me baixar, eu não devo deixar as pessoas me humilharem. Sabe por quê, irmãos? Porque humildade é uma coisa, humilhação é outra. Jesus foi humilhado publicamente, andou de 4, com as costas cheias de sangue, e cada chicote pontiagudo que dilacerou ele como condenado, fez com que você e eu pudéssemos andar livres. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu não vou andar na opinião das pessoas. Obrigado, Jesus, porque eu não vou andar em humilhação. Obrigado, Jesus, porque eu não vou andar em necessidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor garantiu que os meus pecados fossem perdoados. E nessa noite eu me aproprio do derramamento de sangue de Jesus, que cura a minha identidade. Você se apropria dele? Cura a minha identidade, que sara as minhas iniquidades e que me dá o senso de valor que eu tenho. Para de aceitar aquilo que Deus não mandou aceitar e aquilo que Jesus já pagou na cruz por você. Próximo. A vida eterna só acontece por meio da graça. Isso não é uma obra que eu possa fazer, conquistar. Não é um trabalho que eu possa ter, que eu consigo conquistar. Eu não vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. Eu não vou ser liberto porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não vou ser bom e aceito por Deus porque eu trabalho no mercado solidário. Eu não vou ser uma pessoa mais benquista porque eu participo do legado. Não. Eu fui comprado com o sangue de Jesus. Essa obra da cruz é pela graça. Eu me aproprio pela fé. Você se apropria pela fé. Você recebe cura pela fé. Você recebe salvação pela fé. Você recebe perdão pela fé. Olha, nada que eu possa fazer pode me levar para o céu. Nada. E nada que você possa fazer pode te levar para o céu. Só tem uma coisa que leva a gente para o céu: Jesus. E não é uma coisa, é uma pessoa. Jesus é o caminho. Jesus pagou o preço. Jesus já me libertou da escravidão. Jesus curou as minhas dores e enfermidades. Jesus me livra das iniquidades. Próximo. Jesus se dobrou para me ensinar um caminho de honra ao Pai. É lógico que quando Jesus estava andando de 4, sendo humilhado, ele estava ensinando você e a mim uma coisa. Ele não estava ajoelhado diante dos romanos.
Ele estava em completa obediência ao Pai. Ele estava subjugado pelas circunstâncias passageiras, para que eu e você não precisássemos ficar subjugados. Ele estava pagando o meu preço e o seu preço. Era para nós andarmos assim, subjugados pelo pecado, mas Ele não. Ele se dobrou diante de Deus e me inspirou e te inspira nessa noite a andar ajoelhado diante de Deus, mas não de circunstâncias, não de escravidão, não ajoelhado diante do pecado, não mais ajoelhado diante de escassez, não mais ajoelhado diante de enfermidade, não mais ajoelhado pedindo favores. Não. Você não é vítima, você é protagonista. Você não nasceu para se vitimizar, você nasceu para conquistar. Pelo sangue de Jesus você pode ser próspero, pelo sangue de Jesus você pode ser saudável, pelo sangue de Jesus você recebe cura nas suas emoções, você pode se tornar equilibrado. Pelo sangue de Jesus o seu passado já foi esquecido, perdoado, as suas raízes geracionais foram redimidas. Pelo sangue de Jesus você constrói uma nova história. Pelo sangue de Jesus as suas empresas prosperam. Pelo sangue de Jesus há portas de oportunidade abertas. Pelo sangue de Jesus existe um caminho novo construído. Quem diz glória a Deus? As 39 chibatadas nos garantem cura das raízes de enfermidade, e pela fé, só faltou isso, pela fé eu me aproprio do sangue de Jesus e torno redimidas as minhas iniquidades. Você consegue dizer isso? Pelo sangue de Jesus eu me aproprio pela fé e redimo as minhas iniquidades, declaro as minhas enfermidades completamente saradas. Aleluia, Jesus. Próximo. Isso. Eu já contei isso uma vez, mas vou contar de novo. Com aproximadamente 13 para 14 anos, eu comecei a ter, eu vou falar de algo que parece pequeno, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Eu comecei a ter uma queda de cabelos muito grande. Meu cabelo começou a cair. Eu tinha perto de 14 anos. Eu esquentava muito a cabeça, era muito preocupado com prova, era muito CDF, queria tirar 10 em tudo, e eu achava que era isso, então eu procurei um médico. E a médica falou: olha, você acha que é por causa de prova, disso, mas não é. Você tem alopécia genética. E de fato, a alopécia genética é uma doença que a gente herda do gene da mãe. Todos os meus tios, por parte de mãe, são carecas. Meu avô era bem carequinha, meu bisavô também era careca, e a possibilidade de eu não ser careca era nula, zero, pela medicina. E eu fui perdendo cabelo, fazendo tratamento paliativo, perdendo cabelo, mas eu não me conformava com aquilo, eu não queria ser careca. Porque eu sei que tem muita gente que fica muito bem careca, mas não ia ser o meu caso, e eu não queria de jeito nenhum. Um dia eu ouvi uma mensagem de um pregador americano. Eu estava num congresso na Califórnia de homens, e ele disse assim: pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, Jesus pagou o preço das nossas enfermidades. Então eu me lembrei disso, que era tão pequeno, mas que para mim era muito importante, porque eu ainda era solteiro, não era casado. Imagine eu ficando cada vez mais careca, como que eu ia arrumar uma namorada? E sabe, ele disse assim: se você crê, até coisas pequenas podem ser curadas, porque Deus se importa com os pequenos detalhes. Estou falando de uma coisa pequena. Era completamente estético, eu era jovem, eu não queria ser careca. E eu disse: eu vou nessa fila, e eu vou pedir a Deus que me cure da alopécia genética. Eu vou pedir para que Ele entre no meu DNA e comece a decodificar o meu DNA. Ele que conhece meu DNA sabe que eu posso ser decodificado por Ele. E sabe o que Deus fez? Me colocou numa fila com o pastor mais crente que tinha na conferência, o próprio que tinha pregado. Ele acreditava naquilo que ele tinha pregado, como eu acredito no que estou pregando nessa noite. E eu fui até o altar e ele foi orar por mim, e ele disse: do que você quer ser curado? Eu disse: me perdoe, parece pequeno e até irrelevante, mas eu tenho alopécia genética, estou perdendo todos os meus cabelos, e eu queria ter cabelo pelo menos até casar. E daí logo mudei, falei: não, até os 40. E esse ano eu renovei minha oração, porque fiz 40. Falei:
Falei, até casar não, vai que eu caso logo, né? Daí cai todo o cabelo logo depois do casamento. Aí esse ano, Jesus, esquece aqueles 40, pode ser até os 80. Mais 40 anos com cabelo. E sabe, irmãos, tiraram onda de mim quando eu fui para a fila. Como podem tentar tirar onda de você quando você tentar quebrar raízes de iniquidade, quando você tentar fazer um comportamento diferente dos seus antepassados, quando você tentar seguir uma fé que não foi a que eles seguiram. Vão tentar tirar onda de você e falar que isso é irrelevante. Vão tentar dizer que é besteira você lutar contra isso. Mas não é, porque Deus nos ama e nos conhece. E ele falou, não é pequeno demais para Deus, porque Deus se importa com cada uma das suas necessidades. E ele ministrou cura em mim. E adivinhe, não é remédio, nunca fiz tratamento caro, nunca. Mas Jesus tocou a minha alopécia genética e ele mudou a minha codificação genética. E pela fé, ele vai mudar a sua nessa noite. Ô pastor, queria ouvir um depoimento mais forte, assim, um câncer. Tá bom, vamos falar do câncer. Minha esposa, no 2º ano de Farol, foi diagnosticada de câncer, e um câncer raríssimo. E foi pesquisar a matriz do câncer, porque 80% das doenças genéticas, das doenças são genéticas, das doenças mortais. E não acharam no padrão genético dela câncer, principalmente do tipo que ela tinha. Então eu já sabia que era o próprio intruso querendo tornar um padrão genético maldito, porque nós estávamos saqueando o inferno naquele comecinho de Farol já. Nós estávamos ganhando pessoas para Jesus, nós estávamos curando casamentos juntos, 2 aninhos de igreja, a igreja estava bombando, graças a Deus. Então um dia no culto eu disse para Jesus, Jesus, eu sou profeta na minha casa antes de ser profeta na igreja. Eu vou profetizar em público a cura da Tauana, o Senhor honra, tá? E eu profetizei num culto de domingo, disse, o Senhor vai remover todo esse câncer, pelo sangue de Jesus você está curada, esse câncer não vai espalhar, toda mentira de Satanás vai cair por terra, e hoje esse padrão genético está mudado, não tem mais câncer na nossa família, em nome de Jesus. Esse câncer vai virar um livro e vai ser um testemunho do que Deus pode fazer. Está disponível na livraria, quem quiser o livro. Fiquemos de pé na presença de Deus.